Eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está em 1 Coríntios 2, versículo 2. Diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava em Corinto. Paulo que conhecia muitas coisas, Paulo que era religioso da época, fariseu, ele era hebreu de hebreus, formado aos pés de Gamaliel, enfim, ele poderia saber várias coisas, ele decidiu saber a Cristo crucificado. Nesse momento e nesse tempo que vamos ter juntos, eu queria levá-lo a pensar o que Cristo crucificado representa para você. Para te ajudar nessa análise, eu vou tomar emprestado alguns personagens do momento da crucificação de Jesus, para que a gente possa ver se temos falhado como eles ou não. Primeiro personagem que eu me lembro é Pilatos. Pilatos foi aquele responsável por condenar a Jesus. O Pilatos, ele mandou colocar uma placa sobre a cruz escrita Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, e pediu que fizesse isso nas 3 línguas mais conhecidas da época. Com aquilo ele estava dizendo, este é o Rei dos Judeus, ele estava reconhecendo Jesus como Rei. Mas há um grande problema nisso, que Pilatos não era judeu, ou seja, ele não fazia parte do reino de Jesus. Será que nós temos feito o mesmo? Nos proclamamos cristãos, mas não estamos andando como súditos do rei? Será que temos feito como Pilatos várias vezes, lavando as mãos, numa espécie de indiferença àquilo que Jesus tem nos pedido? Será que temos como Pilatos ouvido a multidão clamando e seguindo, nós estamos seguindo aquilo que a multidão diz que é melhor? Ou nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos pedido e nós temos sido, de fato, súditos desse rei? O segundo tipo de personagem são os religiosos da época, né? Os fariseus, os escribas. A palavra nos conta que eles olhavam para Jesus e diziam, desce da cruz se você é o Filho de Deus e assim nós vamos crer. O religioso faz dessa forma. O religioso só crê se for da maneira que ele acha que deve ser. O religioso coloca Deus dentro de uma caixa e é necessário que Deus dê provas e provas para que ele de fato creia. Será que temos pensado dessa maneira? Será que temos olhado para Deus e falado, Deus, se não for do meu jeito, se não for desse jeito, então eu não creio? Porque o religioso tem a tendência de achar que Deus pensa como ele. O terceiro tipo de visão de Cristo crucificado foram os dos soldados. Você deve conhecer a história. Aqueles soldados que dividiram as vestes de Jesus e sortearam sua túnica. Eles estavam preocupados apenas com o que Jesus podia dar de material para eles. Sabe? Às vezes estamos muito preocupados com aquilo que Jesus tem a nos oferecer. Um carro novo, uma promoção, saúde. O próprio apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida. Será que temos feito isso? E por fim, eu gostaria de lembrá-lo de um personagem que, neste caso, teve uma visão correta de Jesus, que foi o chamado ladrão bom. Ele, nos últimos momentos de sua vida, olhou para Jesus e como que se os olhos espirituais dele fossem abertos, ele viu que Jesus era rei de um reino não terreno. E ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão olhou para Jesus e viu que ele era o Filho de Deus, que ele era o rei. E se entregou e se rendeu naquele momento. Que nós possamos ser como eles. E que esse tempo que passamos juntos possa te fazer refletir. Se você tem olhado de maneira estranha ou diferente para Jesus crucificado. Que você possa dizer assim como Paulo. Eu não quero saber de mais nada. Tenho como por perda todas as coisas. Apenas por causa de Cristo e este crucificado. Deus te abençoe.